Oi, gente! Oi, tudo bom com vocês? Então, hoje a tia Janine tá usando esse meio aqui para falar com vocês sobre a produção de texto. Como é que faz pra gente produzir um texto, né? Nós estamos no segundo ano, né? A tia Janine tá dando aula pro segundo ano, e o segundo ano a gente vai começar a estruturar um texto, colocar as ideias pro papel e começar a fazer começando com o título, né? A tia Janine vai colocar no meio do vídeo aí o título. O que o título representa? Ele representa o que eu vou encontrar na história. Por exemplo, o texto que fala sobre Branca de Neve. A gente sabe que o texto vai falar sobre a Branca de Neve. Por exemplo, se eu falasse alguma coisa, o livro que a tia Janine contou aqui a história, Pais e Mães. Vai ser um texto, um livro que fale sobre pais e mães. Então o título tem que ser o que eu vou encontrar na história, certo? Ele precisa ter um espaço maior do que o parágrafo. Lembra que a gente sempre fala com vocês? Para quando for começar a escrever um texto, ele precisa começar com letra maiúscula e dar um espacinho de 2 dedinhos para começar a escrever o texto. O título, ele vai precisar de 3 dedinhos. É um espaço maior do que o parágrafo. O título, então, ele tem que ser mais pro meio da folhinha, tá bom? Ele começa também com letra maiúscula, tá? Então vamos lá. Depois de pensar no título da história, nós temos que pensar nos personagens da história. Quem são esses personagens? Né? Quem vai participar da minha história? Na Branca de Neve, por exemplo, tem quem? Quais são os personagens? A Branca de Neve, o príncipe, os 7 anões, a bruxa, que é o mal, que é a malvada da história. Então todas as historinhas têm o mocinho e o bandido, ou o super-herói e a princesa. Vocês é que vão escolher como vão criar a história, tá? Os vilões, os heróis, né? Sempre tem esse tipo de história, as historinhas sempre tem isso. A mocinha e o bandido, os bons e os maus, que vão dar o quê? O enredo à história, né? Como é que a história vai se desenvolver? Se vai ser uma guerra, se vai ser uma batalha, se vai ser... A bruxa transformou a Branca de Neve lá, ela desmaiou e o príncipe veio e salvou. Então, assim, sempre tem um final feliz ou não. Quem vai criar a história são vocês, tá? E o lugar que a história se passa? A Branca de Neve, como a tia tá falando aqui, ela passa onde? Numa floresta, né? Ela se passa numa floresta. Se eu fosse falar sobre os Vingadores a maior parte deles passa onde? Na cidade. Então, assim, o lugar você vai ter que escolher. Qual é o lugar que se passa a historinha, beleza? Depois de pensar no lugar que se passa a historinha, a gente tem que pensar que tempo que tem. Qual é o tempo que passa a história? É no tempo de agora? É hoje? Ou no tempo passado, igual da Branca de Neve? Era uma vez, entendeu? Ou será que é o que vai acontecer? É no futuro? Como que será esse texto? Vai acontecer agora ou vai acontecer depois? Né? Tem que pensar nisso. E vocês têm que pensar também no final para a história. O final da Branca de Neve é como? Eles casaram e viveram felizes para sempre. Na historinha de vocês vão falar também como que é o final dessa história, né? A tia Janine vai dar umas dicas de como que você pode estruturar o seu textinho, por exemplo, para você começar o seu texto, né? Tem o desenvolvimento, tem a introdução e a conclusão. A tia Janine vai colocar aí pra vocês as fotos de como que pode ser a introdução. Era uma vez, num tempo passado, nos dias atuais. O desenvolvimento. Como é que pode ser o desenvolvimento? Vocês vão ver como é que pode ser o desenvolvimento. E na conclusão, e foram felizes para sempre. E foi assim que se deu a história. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desse textinho, de como se fazia um textinho, tá bom? Qualquer dúvida, manda aqui pra tia Janine, que a tia Janine tira todas as dúvidas pra vocês, tá bom? Beijinho, gente!